Recording in progress. Leave meeting. Bye-bye. Boa noite a todos. Vou só iniciar com a mesma... O porquê desse bate-papo, né? O que iniciou, que eu comentei na primeira vez. O bate-papo sobre ensinamento, ou como o Meixo Sama fala, né? O ensinamento é uma direção, mas para Meixo Sama foram as mensagens que Deus passou para ele, para que ele pudesse compartilhar conosco. Então, temos que ler os ensinamentos como se fossem mensagens de Deus. O que eu gostaria, vamos dizer assim, de conversar sempre na discussão, que eu acho que foi muito importante para a minha vida pessoal, é praticar o ensinamento. Não é só ler, seria ler para criar alternativas de opções na nossa vida, mas praticando os ensinamentos seria uma forma de se levar uma vida mais prazerosa. Já leio ensinamentos. Outro ponto por que esse bate-papo, que mesmo já lendo os ensinamentos, desde que eu sou membro, há mais ou menos uns, 30 anos, eu sinto que já reli vários e me sinto amadurecendo, porque os mesmos ensinamentos que eu leio, parece que a cada vez que eu leio eu aprendo coisas novas. Então, eu acho que eu estou amadurecendo e conseguindo entender mais coisas, né? Nessa contínua leitura. É uma mensagem que, numa conversa com a ministra Silvia, o ensinamento para ela é para melhorar a nossa vida, né? Então, por isso, vamos dizer assim, seria importante que leiamos os ensinamentos. Eu vou ler deixa eu ver quantos parágrafos. Eu vou ler os ensinamentos, ele é bem curtinho. Deixa eu achar ele aqui. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos e quem quiser ou quem puder, quem tiver o ensinamento aí na mão, lê os últimos 3. O ensinamento é o sofrimento, uma forma de purificação. A purificação é regida pela lei da concordância, como também o são todos os demais fenômenos. Onde quer que se acumulem máculas ou vibrações de natureza perniciosa, produzir-se-á, por lei natural, uma atividade para expeli-las. E isso não somente no que se refere aos problemas de saúde, mas também aos decorrentes da penúria, dos infortúnios, dos acidentes e das catástrofes naturais, os quais não ocorrem por acaso. Eles são provocados pelos pensamentos e atos humanos. Quando chegamos à compreensão desse fato, começamos a perceber a razão da nossa infelicidade. A grande inundação da região de Kyushu, no Japão, em 1953, foi consequência de um acúmulo de impurezas, as quais provocaram essa grande purificação. Quem se candidata a ler os últimos 3 parágrafos? Acho que eu me candidatei aqui. As catástrofes naturais, como tufões e inundações, são calamidades provocadas pelo homem, são produzidas pelos maus pensamentos e más ações do povo. Em lugar de nos queixarmos de nossas desgraças e sofrimentos, deveríamos nos convencer de que fomos nós que os motivamos e que a ninguém mais podemos culpar. Inconscientes desse fato, as pessoas, em sua maioria, julgam que a causa da infelicidade esteja fora delas. Esquecem as próprias faltas e atribuem a culpa à grande natureza, às pessoas, à sociedade, à educação, ao governo. Homens que muitas vezes ocupam posições de destaque argumentam e defendem o mesmo errôneo ponto de vista.
Contudo, esse fato é um terrível equívoco. Ele permite que muitos se deixem tomar pelo ressentimento, o que, por sua vez, contribui para aumentar as máculas ou toxinas. Muitas pessoas acabam tendo dificuldades irreversíveis por conta das próprias ações. Em casos extremos, elas até mesmo matam ou cometem suicídio, incorrendo assim em sérias consequências espirituais. É a ignorância das verdadeiras causas do nosso sofrimento e das nossas infelicidades que cria o círculo vicioso. Então, vamos em vamos dizer assim, muitas mensagens, né, nesse ensinamento, mas a mensagem assim, que eu mais captei seria a razão da infelicidade ou sofrimento. Nós é que motivamos via pensamentos, né, e atos os nossos os nossos sofrimentos. Um comentário que a ministra Silvia fez comigo quando eu ia conversar com o nosso grupo nessa segunda-feira, ela falou o seguinte: existe o sofrimento e a purificação. A purificação é quando nós entendemos ou sabemos que estamos sofrendo e estamos no processo de resolução daquele sofrimento. Quer dizer, o início, o processo e para a chegada no fim do caminho, para a saída daquele sofrimento, seria o período de purificação. O sofrimento por si só é sofrimento, vamos continuar sofrendo, mas a purificação é quando nós temos consciência daquela dificuldade, daquele sofrimento, e nós estamos naquele processo de resolução daquele sofrimento. Então, a pergunta que eu gostaria de conversar com vocês hoje que são divididas em 3 até. Que atividades, primeiro, atividades, que atitudes e que comportamentos deveríamos praticar no dia a dia para não sofrermos. Eu não quero que a nossa conversa seja sobre os sofrimentos que cada um de nós tenhamos, mas levando em conta todos os sofrimentos, as dificuldades do nosso dia a dia e que nós somos responsáveis por aquele sofrimento, quer dizer, vamos esquecer dos sofrimentos e vamos ver como vão indo nossos comportamentos, atitudes e atividades do dia a dia que nos levam a vários sofrimentos que passamos ou a sofrimentos que vemos em outras pessoas. Uhum. Se alguém quiser fazer algum comentário para iniciar, após a minha curta introdução. Uhum. Eu acho que... não, vai lá, você. Vai com você, filho. Ih, mas estamos brigando aí. Calma, Ana Maria. Calma, Dilson. Calma aí. Não posso te olhar. Um de cada vez. Briga de gentilezas. Não, vai você primeiro. Você. Quer que eu vá? Então tá, eu vou. Não, é uma coisa, por exemplo, que para mim, quando muitas vezes eu tenho problema, e aí um desafio, né? E aí eu fico assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu não sei o que fazer, às vezes, né? Para resolver um problema. Normalmente é do condemônio. O Theo não sabe da história do condomínio. Eu estou como presidente do condomínio. Do condomínio. Então, para a gente fazer ele mais light, a gente tem que fazer assim, como uma amiga minha que diz, a gente não sabe ser condomínio, ser condemônio. Então tem que rir. Tem que rir. É uma purificação que você está passando. Então, quando eu não sei, é uma purificação. Então, eu não sei, às vezes, uma situação que eu não sei o que fazer. E aí, uma das coisas que é a minha tendência, né, é de sofrer por antecipação. Aí eu fico, meu Deus do céu, se eu não resolver isso aqui, eu vou ser processada, entendeu? É a primeira coisa que acontece na minha cabeça. É bem light, né? Bem light. Porque tem gente aqui que gosta de processar, so happy, né?
Peraí. Aí depois que eu já armei depois dos 10, 15 minutos que passaram as piores cenas, né, da novela na minha cabeça, que sempre acontece, não sempre, mas às vezes, nem sempre. Mas então, é isso da gente sofrer por antecipação. E a gente cria um monte de cenários na cabeça ruim, sabe? A gente nunca pensa no melhor, sempre a primeira coisa que pensa é o pior, não é verdade? Verdade. Tipo assim, o filho sai de casa, a primeira coisa, e aí não volta, é 1h da manhã, não sai, morreu. É a primeira coisa que foi acontecer, é uma coisa trágica, né? Então, é assim, então, isso é uma coisa muito ser humano nosso, né? Normal. Aí eu fico assim, olha, aí eu falo assim comigo mesmo, né? Alexandra, agora que você, depois desse filme de Fellini, entendeu? Que você é essa tragédia, agora vamos entregar para Deus? Vamos. Aí eu vou para o altar. Mas depois que eu sofri durante 15, 20 minutos, às vezes vem a hora. Desculpa, meu gatinho está querendo sair, mas ele não vai sair hoje, não. Está miando aqui. Então, eu tento fazer isso, entendeu? Entregar. Aí depois eu já sei dessa minha tendência, né? Então, e aí sentar, eu sento. Às vezes eu levo 1, 2 dias antes de resolver alguma coisa, de tomar uma resolução do que o próximo passo. Mas uma das coisas que eu aprendi é, em dúvida, não faça nada. Até você ter claridade mental, né? Para a gente poder resolver as coisas bem. Porque o que adianta a gente tomar. Não dá para sair metendo os pés pelas mãos, né? A gente não dá para fazer isso. Então, uma coisa assim que eu tento fazer é realmente entregar para Deus. Depois que eu sofri durante 15, 20 minutos, às vezes mais, às vezes menos, depende, né? Mas, assim, isso tem me ajudado muito, sabe? E não sofrer. Só um comentário. Você fez 5, 6 comentários e atitudes e comportamentos. Você lembra de... Você usa mesmo ou essas ideias só vêm de vez em quando? Porque todos que você falou fazem muito sentido, mas a gente... Fazem muito sentido, não. São importantes no passar, para que passemos pela purificação e não fiquemos no sofrimento. Mas você consegue lembrar disso? É uma dúvida que eu tenho. Estou falando que eu tenho. Claro que não, claro que não. Na hora de Não, só queria dizer, porque quando eu sei muitas coisas e leio, mas minha pergunta é mais, Alexandra, mas assim, você consegue se lembrar na hora que, está naquela dificuldade? Consegue lembrar mesmo de tudo isso? Ou, como você falou, tem que dar uma sentada e respirar, e às vezes esquece, só se lembra uma semana depois? Podia falar com Deus, podia... Não, eu lembro. É o seguinte, eu li uma historinha, era de Buda, né? Que ele fala que uma vez que ele estava na beira do rio com os estudantes dele. E aí ele estava com sede, queria beber água. Então ele manda um dos seguidores de lá para pegar água lá no rio. Só que tinha acabado de passar uma boiada, sabe, no rio, e a água do rio estava lodosa. Aí voltou o estudante, falou: esse é o mestre, não dá para pegar água agora porque está cheio de lodo. Ele, tá bom, não tem problema. Aí passaram 2 horas, aí ele pede pro estudante voltar lá para pegar água. Então, ele, quando chegou lá, já tinha passado 2 horas e já tinha assentado toda a poeira, todo o lodo, então estava limpa a água. Então, para mim, isso foi uma coisa assim, quando a minha mente está turva, está confusa, assim, Alexandra, não faça nada. É a primeira coisa que eu penso. Aí eu começo, às vezes, eu começo assim, pensar o que eu vou fazer, às vezes eu escrevo, aí eu, assim, os cenários tétricos, aí vou no banheiro, bebo uma água, respiro. Aí assim, não, Alexandra, já acabou o filme do Fellini? Tá bom, as tragédias? Vamos lá na altar e vamos fazer oração. Entendeu? Então, cada pessoa tem um processo, né? E aí eu espero um pouquinho, às vezes eu tenho que esperar, às vezes eu tenho que
ir lá no altar várias vezes. Às vezes eu tenho que passar, às vezes eu passo 2 horas na frente do altar, sabe? Para poder ter claridade mental, né? Se de repente, dependendo do perrengue que a gente está passando, aí eu esse aqui, né? E depende do. Normalmente eu consigo não ficar upset, né? Eu não fico, eu tento não levar para o lado pessoal, mas tem hora que quando, por exemplo, terça-feira passada que eu recebi um ataque verbal, eu fiquei mal, eu fiquei 2 dias mal, sabe? Aí eu falei, não vou ficar mal. Assim, mas eu não respondi, não fiz nada, entendeu? A gente tem que ter, acho que, presença de espírito, de entender que tudo é passageiro, né? E que a gente tem que esperar sentar poeira, como a história do Buda, né? Que estava aí esperar depois que passa a boiada e fica tudo turvo. Aí, não adianta agora, não adianta resolver nada, entendeu? Então, a gente dá o tempo ao tempo, a gente respirar, a gente, sabe, assim, desculpa que meu gatinho tá miando pra caramba, que ele quer Não sair. está nem dando para perceber. Não tá Ele quer sair, e não vai sair. Então, Não, é o gato da Cris, que você está falando muito, Alexandra. pois é, tá vendo? Então é isso. Não, tô brincando, foi ótimo. Obrigado, obrigado. Não é fácil, Excelente, né? Não é excelente. fácil. Não é fácil a Excelente. gente passar pelos perrengues, entende? Assim, a gente sabe, né, que a primeira reação, às vezes, é um pânico, né? Aí, ai, meu Deus, e agora? Não, calma. Calma, entendeu? A gente se acalmar, porque senão a gente sabe, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Isso é importante, sabe? Excelente, excelente. Se quiser levar o gato lá enquanto a Cris fala, ou você ouve a Cris? Não, ela tem que ficar aqui. Agora ela fica, ué. Eu fico. Não, o gato vai ficar em casa, porque ele estava Agora, passando mal hoje, ele não vai sair agora hoje, tem não. que... Fala aí, Cris, agora tem que sofrer. Fala aí, Cris. Não, mas eu vou até complementar o que ela estava falando, porque assim que você falou assim, que a gente às vezes traz o nosso próprio sofrimento, a gente começa a ver... Eu não. Foi Meixo Sama, tá o Foi meio... ensinamento aí. Mensagem de Deus para Meixo Sama. Você foi só o canalizador, né? Mas faz sentido. A gente vê quando uma filosofia, uma religião, alguma coisa séria, porque você já ouviu ela em algum outro lugar ou vice-versa. Eu já ouvi isso quando eu era criança. Eu li um livro, criança não, né, gente? Adolescente. Eu li um livro de Kafka, que o Kafka falava isso também. Os seus problemas estão ali porque você deixou chegar até ali. A maioria deles, claro. Né? Então, Kafka falava muito isso. Quando eu vi Meixo Sama, eu falei, gente, faz sentido. E por que ele falava isso? Porque nós, Alessandra, nós temos essa tendência a achar que a vida é pessoal. Life is not personal. O outro ali xingou a gente, porque é que a gente fica 2 dias sem dormir direito. Entendeu? E por quê? Porque a gente toma... Primeiro de tudo, ou tem pessoas que falam assim, eu não tomo a culpa para aquilo, ou tem gente que não toma a culpa, né? Às vezes é uma verdade. A pessoa tem a tendência a colocar a culpa no outro, ou aquela pessoa que ela toma aquilo, ela toma aquela energia. Eu estou trabalhando muito nisso, sabe? Olha, o benefício de se calar, o benefício do silêncio é maravilhoso, porque é um estudo que você tem que fazer, é um exercício. Porque aí eu vou até falar de um outro pensador, um outro intelectual que se chama... Como é que é o nome dele, gente? Leandro Carnal. Ele fala exatamente... sim, assim. Adoro ele. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Leandro Carnal. Sei. Então, ele fala exatamente isso. O cara na rua xinga ele e fala assim, ô, seu careca, sai da frente, né? E aí, ele é carecão, né? E aí você pensa assim, cara, por que eu estou chateado? Ou o que ele falou é verdade, sou careca, ele me chamou de careca, é verdade, então por que eu vou ficar chateado? Ou não é verdade, eu não sou careca.
Então eu coloco muito isso na minha cabeça. Por que eu estou chateada? Eu estou chateada porque aquela pessoa ali falou que eu sou uma incompetente e tal, que eu estou lá em tal... Pô, eu sou incompetente? Não sou. Então, o que ela está falando é uma mentira. Deixa ela para lá. Ela está querendo me influenciar com a palavra dela. Mas esse exercício de ficar calado, nossa, é uma coisa assim, sabe, que parece que você tem, enquanto você, o que você tem que trabalhar é aquilo passar a não te incomodar mais. Esse exercício de fazer com que aquilo não te incomode mais é muito difícil, entendeu? E aí você às vezes vai comentar com os outros, foi isso aconteceu, ou alguém viu, né, quando estava acontecendo, a primeira coisa que eu outro fala é assim, mas se fosse comigo eu metia a cara, se fosse comigo eu fazia isso. Aí, entendeu? É uma sociedade que está acostumada a revidar e você está num outro exercício. Você não quer mais isso. É difícil, não é fácil, não. Acabei, viu? Não, que bom que você está praticando, né? Pelo que nós entendemos aqui, você está muito nesse bem, caminho. olha, Então, sabe, Alexandre? o mais importante é o seguinte: os comentários são muito importantes, mas é que eu falo assim, tem que se praticar. A gente não pode... A gente tem que sempre lembrar do que a gente... desse aprendizado. A gente não pode esquecer. Talvez tem que escrever na mão não, porque a gente toma banho, né? Lava a mão. Mas a gente tem que ver em algum lugar para que a gente pratique, para não esquecer, para nos ajudar a não adicionar mais um sofrimento. Eu falo isso direto, eu falo assim, sabe o que você faz? Nada. O nada, a pessoa que ela te ofende, ela está querendo uma reação sua. Essa reação pode ser positiva ou negativa. A não reação acaba. Exato. A gente era criança e falava no Rio de Janeiro que o que vem de baixo não me atinge. É verdade. E não só isso, mas a pessoa ela perde o rebolado porque ela não sabe o que você está pensando. Isso. Não, e às vezes me dá um cansaço, a pessoa fala uma besteira, aí eu olho para ela e falo, porque aí, Flavinha! Eu não estou nem afim. Quem é? Tá aí? A Flávia. Tá. Às vezes a pessoa vai e fala uma coisa para mim que aquilo me dá aquele cansaço que eu falo assim, nossa, eu não vou nem responder, porque eu cansei, não estou afim de responder, entendeu? Eu sei que aquilo não é verdade. Então deixa ela pensar do jeito que ela quiser, é problema dela, entendeu? É isso. Exato. Bem-vindo aí, Flavinha. Obrigada. O que a gente está conversando não sei se deu a oportunidade de ler o ensinamento, sofrimento, uma forma de purificação. E o que nós estamos conversando é que o Meixo Sama escreve as mensagens de Deus, e ele fala que, como mensagem de Deus, que a razão da infelicidade e dos sofrimentos, nós é que motivamos via pensamentos e atos os nossos sofrimentos. Então, o que nós estamos conversando aqui o que... Não estamos falando dos sofrimentos que cada um passa, nem nada, senão vai ser muita choradeira aqui. Seria mais o que cada um de nós, que atividades ou atitudes ou comportamentos temos que praticar para que não cheguemos, para que não criemos mais sofrimentos, né? Quer dizer, então cada um, a Alessandra começou e a Cris também já comentou também, e agora a Ana Maria vai... Você quer falar mais alguma coisa ou eu passo para Ana Maria? Não, eu acho que já acabei. Às vezes eu não posso dar um pitaco por aí, né? Tá bom. Ana Maria, aí você fala aí que... Yo, bueno, espero que me entiendan. Yo tengo el mismo el mismo problema que Alexandra, solo que aumentado como un 100% más, ¿no? Todo,
siempre mi primera tendencia es pensar negativo. Ah, no, esto no va a salir. O el doctor me dijo tal cosa. Ah, esto es porque ya me voy a morir. O eso es lo primero. O sea, estoy trabajando en eso para cambiarlo, ¿no? No ser tan negativa y cambiarlo a positivo, porque como todos han dicho aquí, eso trae más sufrimiento, ¿no? Primero pienso lo malo y luego, cuando ya enfrío la cabeza, cuando ya está más tranquila, ahí me acuerdo de lo que leí o de lo que escuché en la iglesia, pero no es lo primero que yo hago, ¿no? Entonces queda muy difícil para mí todavía. No, yo siento que Cris y Alexandra están mucho más evolucionadas que yo. Ah, no, no. No, Y, sabe un comentario que solo pensé ahora en esto, ajá, y solo pensé ahora en esto, nunca había pensado en esto, y Alexandra y Cris hablaron también de que tenemos las tendencias de pensamiento negativo. Estás ahí alineada con ellos, ¿no? Ahí está el punto. Lo que pensé ahora fue, tenemos que evitar el negativo. Estoy hablando algo que sería obvio, ¿no? Pero el tema del negativo es lo siguiente. Ahora estaba pensando, la idea que vino es la siguiente. Porque nosotros, todo el mundo pensa negativo. Se nosotros também já empezamos negativo, aí estamos jodidos. Porque não vai vir a ajuda de nadie, de ninguém. Porque vai ser o mundo já é todo. Então você vai estar de acordo quando não você, estou falando. Quando você pensa negativo, você está ferrado, porque você pensa negativo e vai todo mundo te ajudar a empurrar você para o buraco. Porque está todo mundo. Quer dizer, então, que eu digo, a importância do que você está falando de não ser negativo é já começar purificando de uma forma positiva, porque muitas vezes, muitos dos sofrimentos é difícil de conseguir uma ajuda, porque a gente já começa negativo, né? E o resto do mundo, não sei se eu fui claro, mas esse foi o negativo, sim, soma a outros negativos, né? E aí é muito perigoso a gente ter. Nunca tinha pensado nisso. Quando a Ana Maria terminar, eu vou falar uma coisa que aconteceu. Fala aí, Ana Maria. Perdão, Ana Maria, por ter cortado. Só estava usando isso. Sim, é bate-papo. Vai lá, Ana María. No, entonces yo estoy trabajando en eso, me cuesta muchísimo, pero yo creo también parte de eso es que yo debería leer más enseñanzas. Eso me ayudaría y ayudaría en lo que yo hago con las demás personas también, porque soy sincera, no leo mucho, no leo mucho las enseñanzas. Y ahora que estaba leyendo, sí, me identifiqué con lo que estaban hablando y con las cosas que yo experimento y quiero mejorar y tengo que mejorar, ¿no? Eso sería. No, muy bien. Como dijiste, buscando inspiración también, ¿no? Buscar inspiración para pasar por eso. Sí. Flávia, Theo, vocês querem falar alguma coisa de atitudes, comportamentos ou atividades para que não criemos eu tô na escuta aqui só. mais sofrimento? Eu tô na escuta. Ah, apareceu! Está cozinhando ele. Diga, Flavinha. O que eu ia falar é que
às vezes, nem que a gente tenha um pensamento negativo ou positivo, assim, que a gente acha que nunca vai solucionar os nossos problemas, né? Mas, às vezes, tem pessoas que nem querem ficar do lado de pessoas que não vê a melhora do amanhã, ou né, dos momentos positivos, que temos mais momentos positivos do que negativos, mas a gente, infelizmente, somos humanos e tentamos só olhar o que não deu certo, mas o que deu certo, né? Verdade. Daniel acabou de chegar aqui. Ninguém gosta de estar do lado de gente negativa, né? Não, aí quando a pessoa fala, mas isso, aí você fala, você quer ajudar, aí a pessoa sempre tenta achar uma maneira de procurar o negativo, em vez de falar assim, eu estou bem, mas eu preciso de uma ajuda. Então as pessoas estão ali para ajudar, mas não querem escutar, porque todo mundo tem problema, lógico, ninguém é perfeito, mas é como a gente leva os problemas que faz a vida fluir mais fácil. E ter os amigos mais próximos, os amigos para ajudar, a família. Eu me lembro, às vezes, assim, a pessoa muito alegre, muito feliz, aí todo mundo fala, isso aí é um bobão, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Verdade. E são poucas pessoas que têm esse perfil positivo, otimista. Aí você vê um otimista, aí você é um louco, né? Então, assim, e com certeza tem problema esse também. louco aí? Porque do jeito que são as coisas, mas a pessoa é otimista, a pessoa, vamos dizer assim, já purificou de sofrimentos anteriores, já vem com um espírito mais maduro, né? Então, sabe que vamos dizer assim, pensamento positivo, mas o positivo é melhor falar negativo, porque é uma conversa mais comum, né, do que falar positivo, porque o positivo, vamos dizer assim, no mundo difícil, né, vamos dizer assim, o ser positivo é um esforço, e um esforço em ser aceito, porque se você é muito positivo, ninguém quer ter do lado uma pessoa muito positiva, né? Ninguém vai ficar. É um chato, não sabe o que está acontecendo, é um desocupado, é um desentendido, né? Então, Mas nós é temos ser que. realista. É ser realista. Não é, não? Não é ser também tão positivo que achar que você caiu, mas que bom. Não é, entendeu? É você ser realista. Né? É você ser realista. Você caiu, por exemplo, você vai ver a cor do seu sangue, como é bonitinha, né? Por exemplo, claro que todo Arrebentou mundo inteiro. Ai, que bom, né? Não é? Veja para o lado bom. Arrebentou, mas os olhos estão funcionando. Não é assim, entendeu? Mas eu também tenho os meus 5 minutos. Todo mundo, quando a Ana Maria, você fala... Claro que eu também tenho isso, gente. Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu falo assim, eu não sou a primeira, nem a última pessoa a passar por isso. Exato. Entendeu? Então, eu vou contar uma história. Eu tenho uma amiga que ela teve uma época que ela tinha uma filha e ela estava no Brasil e ela me ligou e eu estava indo levar meu filho no ponto do ônibus, né, para ir para a escola. E ela estava chorando em lágrimas. Ela falou, já falei com a minha tia, já falei com fulano, já falei com esse cano, e todo mundo chora porque ela estava com câncer, tá? E ela estava com câncer na tireoide e ela estava desesperada. Ai, minha filha, que não sei o que ela mais. Aí foi o que eu falei para ela, você não é a primeira, nem a última pessoa a passar por isso. Eu vou ter que levar meu filho no ponto do ônibus, mas eu vou te falar uma coisa, você vai se levantar, você vai se curar, você vai fazer tudo o que o médico está falando e você vai voltar para aqui, porque você tem uma filha para criar. Vamos embora, e você não tem ideia do que vai acontecer com você. Vamos indo. Não adianta chorar, gente, não adianta, tem os seus 5 minutos. Eu entendo. Depois disso, põe para funcionar. Vai adiante. Você sabe que passou, essa pessoa hoje em dia se curou, ela teve mais 2 filhos, entendeu? Então, quer dizer, se você pensar, ai, meu Deus, olha que... Se eu contar as tristezas, você vai começar a chorar com a minha vida? Não. Lógico.
Eu não sou a primeira nem a última pessoa a passar por isso. Você também não é. E nem a Ana Maria, nem a Flávia, nem o Theo, entendeu? E nem o Alexandre. Mas é assim, todo mundo... Tem gente que passa pior, tem gente que passa melhor. É que, sabe? Mas é que tudo nem você passa, vai... né? Tem Oi, o Christopher Flávia. Reeve. Comentário. Eu queria só complementar uma coisa que a Cris falou. A questão, por exemplo, e que a Ana Maria também, é difícil. Quando a gente recebe um diagnóstico assim, médico, né, tétrico, né? Porque Difícil, é difícil. É difícil. especificamente, né? O que mais as pessoas têm medo é da morte, né? Então, por exemplo, quando eu me lembro uma vez que quando me falaram, né, que eu tinha 6 meses que eu não ia andar mais, que eu ia ficar numa cadeira de roda. E aí eu fui, e foi muito o que Deus foi tão bom comigo, que foi dali, depois sair do médico, eu fui para fisioterapia. E aí a minha fisioterapeuta foi fantástica, e foi uma coisa que eu nunca mais esqueci e que eu aplico sempre, que a primeira reação é do medo. O medo é foda, desculpem. É terrível. É a primeira coisa que está gravando, né? Mas o medo é terrível, né? É a primeira reação, é o medo. É normal. Está se acabando de rir. É a primeira reação. Que bom que a Cris é que vai editar aí tudo, né? Porque eu também falei besteira. Depois você bota um blip aí, Então, é terrível. Eu vou editar. Aí vou colocar... Vai me dizer que não. Vou falar assim, você vai morrer, sabe? Ou então você não vai andar mais, entendeu? É terrível. Aí a primeira reação é o medo, é o pânico, é tipo assim, ok. Aí eu cheguei na fisioterapeuta, ela falou assim, olha, Alexandra, você está andando agora? Estou. Você provavelmente vai acordar, vai estar andando amanhã, não vai? Vou. Então pronto, acabou. Um dia por vez. Um dia de cada vez, entende? Então, foi o que eu já recebi vários diagnósticos terríveis, vários. E tanto é assim que eu estou meio vacinada já, entende? Eu vou para o médico me fala qualquer coisa, eu falo, tá bom. Aí eles ficam assim, coitada, porque eu já não é que eu não acredito no médico, mas eu acredito muito mais na força Você. de Deus, na força de Você, Deus. como diz em inglês, você criou uma segunda pele, né? Um second skin. Sabe? Então, eu sei que é difícil, né? Morrer, todo mundo vai morrer. Então, eu sempre falava, eu pensava assim, eu vou morrer algum dia. Mas quem tem a última palavra? É Deus que vai. Nem o médico sabe que dia. E, inclusive, também me falaram que eu estava com câncer, que eu ia morrer, que eu estava com melanoma muito sério, que eu tirar eu estava no nível 4, que eu ia ter metástase, que isso e aquilo, mas o escambau. E aí eu falei pro médico assim, eu vou pensar no que eu vou fazer. Aí ele ficou assim, olhando para mim com a cara, sabe? E eu meditei 3 dias, sabe? Eu fui lá meditar, o que eu vou fazer, sabe? E aí eu fui falar com o médico assim, olha, porque você vai morrer disso. Eu falei, olha... Aí eu falei pro médico, vem cá, você é Deus para saber do que eu vou morrer? Nem você sabe que você tem certeza que eu vou morrer disso? Você não tem certeza. Eu posso sair daqui agora e ser atropelada por um ônibus. E aí? Não eu não morri por causa do câncer, entendeu? Então, é difícil. O médico não sabia nem o que fazer comigo. Eu falei, olha, eu não quero morrer dissecada que nem um sapo, falei para ele. Eu vou pensar no que eu vou fazer. A gente não ter autopiedade. Não ter autopiedade. Claro que você vai ficar preocupada, mas se você tiver piedade de você mesmo, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ir para frente. It is what it is. Pronto, é isso. O Christopher Reeve, ele falava uma coisa que eu sempre passo adiante. O meu destino não é melhor nem pior do que de ninguém. Só é mais visível. Exato. Certas pessoas são mais visíveis, outras não são. Outros têm problemas mentais, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm ansiedade, tem pessoas que bebem. Cada um tem o seu. Uhum. E é por aí. O negócio é você, a habilidade de que você lida com aquilo. Não tem também um ditado que fala assim, a mesma água que esquenta o ovo, como é que esquenta o ovo, que amolece, que endurece o ovo?
Não, então, endurece o ovo, amolece a, a, a batata, A batata. mas faz o café ficar delicioso. Pois é, então, quiser, como é que pode? É a maneira como a batata, o ovo, vai reagir à mesma água, né? A mesma água, exato. Muito bom. Flavinha, você queria acrescentar mais alguma coisa que eu queria... Não, tá perfeito. É tudo verdade aí. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Cadê o Theo? Cadê o Adilson? Não, Tá cozinhando, tá escutando lá na cozinha. Eu tô aqui, ó. Só na... Tá cozinhando Nossa, batata ou tá cozinhando ovo? Eu tô fazendo frango. E a batata? Saudade Tá molestando a de vocês, hein? batata. quando é que a gente vai ter o bate-papo da cozinha aí que você vai liderar, Theo? Hoje, tomando um vinhozinho, hein? Você vai liderar o bate-papo da cozinha. Não, só alguns comentários. Ó, na verdade, até agora tô adorando, não tô sofrendo, não. A conversa. Só alguns comentários que eu achei assim de atitudes, comportamentos e atividades. Eu sei que foi mais que falou, mas o primeiro comentário seria, vamos dizer assim, para reduzir os nossos sofrimentos ou eliminar, pensar nos outros. E aí alguns comentários que vocês fizeram de motivar os outros, né? Tirar os outros, pensar nos outros. Porque quando você ajuda os outros, é um período de relaxamento para você. Porque é um período que você não se lembra das dificuldades que você está passando. Você está ajudando o outro e isso cria resultado. Então, motivar os outros, ajudar os outros para nós, relaxarmos. Uma coisa que me deu muita tranquilidade depois de mais maduro é saber que há solução para tudo, né? E vocês comentaram, vocês também fizeram esses comentários, que tem que respirar fundo e meter a mão e pensar e mais uma tranquilidade, isso é a solução para tudo, para dar aquela tranquilidade. O terceiro ponto que eu queria foi interessante, é uma coisa que acontece com todo mundo. Muitas pessoas sofrem por antecipação. Eu não sei o número agora, mas há uns 15 anos atrás, eu li que 87% dos problemas que nós sofremos antecipadamente, 87%, não aconteciam. Não se transformaram em verdadeiros problemas. Então, o sofrer por antecipação é uma prática que a gente tem que ter, porque não, vamos dizer assim, não é como o Meixo Sama fala, né? Vamos pedir uma ajuda a Deus e quem sabe ele está nos ajudando e aquele sofrimento. O quarto que eu acho que é um passo importante para mim, eu acho que para todos também foi compartilhado aqui, muitas vezes as pessoas em volta não estão preparadas para compartilhar o que nós estamos passando. Então, acho que seria cada um de nós criarmos os nossos grupos de conversa, de amigos, para compartilhar situações, e são pessoas que você respeita, admira e gosta, e sabe que não tem uma outra agenda, né? É uma agenda que você possa compartilhar, para não sair compartilhando com todo mundo, porque sabe que todo mundo, como falamos aqui, vai falar negativo, não vai ter um pensamento positivo, não vai estar totalmente envolvido no que você está passando e tudo mais. Então, criar um grupo de discussão para você compartilhar o que está passando na sua vida é uma oportunidade de aprender. Eu vejo muito o meu irmão, por exemplo, cheio de problemas, mas ele não tem amigos para conversar, né? E aí, quando ele conversa comigo,
os problemas deles são tão, vamos dizer assim, comparados com a maioria dos meus amigos, os problemas deles são muito pequenos. Eu falei para ele, faz um Google, brother. Pô, no Google já tem a solução para todo esse problema. Pô, não tem amigos, não tem com quem conversar. Faz um Google, porque já tem muita coisa, porque tem tudo que você está falando, eu passei por isso. Aí foi o momento que eu passei 1h30 falando dos meus problemas iguais aos dele, né? E ele ficou espantado. Eu falei, todo mundo passa pelos problemas. E para ele, como não tem um grupo de discussão de amigos para conversar, ele pensa que aqueles problemas eram só, as dificuldades eram só dele. E o que mais aqui? Outro comentário também de respirar fundo e tudo mais. Isso eu fazia muito no meu trabalho, não de respirar fundo, que não dava nem para respirar no meu trabalho, mas quando você passa por um sofrimento, uma dificuldade, é definir o sofrimento. Estou sofrendo por quê? Quer dizer, o que está acontecendo? É o pensar, é o analisar, é o ficar calado, é o respirar, é o sentir. Porque o que eu percebi na minha vida, principalmente vida pessoal também, profissional, é que muitas vezes a gente não consegue resolver ou passar por um problema porque a gente não consegue definir o que está realmente acontecendo. Enquanto você não sabe o que está acontecendo, é melhor nem começar a solucionar ou passar pela purificação, porque você não sabe, você não está preparado, assim, vai fazer atividades que não vão te ajudar a sair ou a passar por aquela purificação ou eliminar aquele sofrimento. Era isso. Eu tenho um comentário, você falou que a gente pensar no outro, né? Que é uma experiência que eu queria relatar. Uma vez eu estava sentada na frente das milhões de vezes, né, na frente do altar, conversando com Deus, e eu bati um papo sério, né, com Deus, assim, pô, Deus, por que a gente tem que passar por tanta coisa, né? Se Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, um Deus que quer o nosso bem, né? Ô, filho! Ah, meu Deus do céu, meu gato tá terrível hoje, desculpa. Então, assim, não vai sair hoje, vai ficar em casa. Não adianta. Então, uma vez eu assim, conversando, assim, tendo um tete-a-tete com Deus, assim, sério, né? Assim, pô, por que a gente tem que passar por que Deus fez as coisas assim? E tem um ensinamento de Meixo Sama que ele fala isso, que Meixo pergunta para o Meixo Sama por que a gente tinha que sofrer tanto, né? E Meixo Sama mesmo fala, eu não sei nem, não sei por quê, né? Mas a gente tem que passar por essas coisas, né? Tem um ensinamento que ele fala. E aí eu assim, mas qual o sentido? Qual o sentido a gente passar por tantas coisas? Aí veio aquela voz dentro do coração, sabe, da alma da gente. Assim, Alexandra, assim mesmo, Alexandra, as pessoas que não sofrem, elas não têm compaixão pelos outros. A função principal do sofrimento é ensinar a gente a ter compreensão pelas dificuldades e o sofrimento dos outros. Aí fica assim, é mesmo. Porque quantas vezes a gente conhece gente, né, que tem de tudo, nunca teve uma doença séria, né, milionário, vai passear em Dubai, né? Gente boa, mas vivem assim, né, vivem assim de numa nuvem não tem, e não tem, essas pessoas não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender por que outra pessoa está passando por essa situação, não consegue entender. Então, assim, coitado, quando às vezes eu me deparo com pessoas assim que não tem compaixão, compreensão, né? A Eva Castel sempre dizia, para a gente chegar na compaixão, a gente tem que primeiro entrar na compreensão, né? Então, a gente
realmente, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus, de eu ter nascido com todos os problemas que eu nasci, porque graças a isso eu hoje tenho uma sabedoria e tenho uma compreensão sobre os problemas de outra pessoa e eu consigo sentir o sofrimento de outra pessoa. E eu acho assim, é muito triste quando você vê uma pessoa que não está nem aí para o outro, né? Então, eu acho assim que você vê que todos os grandes santos, né? Meixo Sama, né? Todos os grandes mestres. PJ, stop it! Caramba, desculpem. É, é problema isso aqui. Todos os grandes mestres passaram por sofrimentos terríveis. E realmente, para a Ana Maria está se matando de rir. Ai, ai. Quem já não teve filho? Eu tenho um filho de 4 patas. O que eu vou Vai fazer? levar o BJ para fazer xixi. Ele não pode, eu não posso, porque ele vomitou hoje, então ele não vai sair hoje. Eu não sei se ele está passando mal. Tadinho do gatinho. Hoje ele está de castigo. Hoje ele está de castigo, hoje ele não sai. Então é isso, sabe? Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Que toda vez que a gente também tem algum perrengue, um problema, depois a gente vai poder ajudar muita gente, porque a gente já passou por um problema e vai ter experiência para ajudar outras pessoas. Muito bom, Alexandra. Obrigado. Mais algum outro comentário antes que a gente termine a nossa conversa? Não, também acrescentando, Alexandra, ao seu comentário, no ambiente, na minha vida, né? Na minha vida pessoal e também depois na minha vida profissional, eu também cheguei a um ponto que eu pensei, nossa, quantas dificuldades eu estou passando. E isso me causou muitas noites sem dormir ou dormindo muito mal, mas muitas noites. E meu ataque de coração não foi o resultado dessas noites mal dormidas. Uhum. Mas uma das coisas que ficou é que eu aprendi um montão. Eu cresci, aprendi um montão, porque eu não sofria, eu não dormia, mas eu continuava trabalhando. Toda vez que eu acordava, eu ia trabalhar, ou quando eu acordava muito cedo de manhã, eu ia para o gym antes de ir para o escritório, e eu comecei a me ocupar, buscar melhorar minha saúde, mas e crescendo. E quanto mais crescimento, como você falou, mais você consegue ajudar os outros a compartilhar, a entender certas coisas, a estar um pouco mais na frente. Não se comparando, né? Mas um pouco mais na frente no entendimento das dificuldades e tudo mais. Então, às vezes, como você mesmo falou, né? O sofrimento, você passando por essa situação, quanto você sabe que nós não sabemos, né? E muitas vezes vemos filmes, né, sobre heróis, ou cientistas, ou atletas, o que eles não passaram para chegar naquele nível de contribuição que eles estão dando para o resto do mundo agora, né? E essa é uma das coisas. O meu pai era um workaholic, né? E morreu do coração, por ser um workaholic, mas ele sempre falava, nós viemos ao mundo para trabalhar, não foi para nos divertirmos. E ele conseguiu balancear, trabalhou muito, mas se divertia também. Mas ele achava que o mundo dele era trabalho. Viemos aqui para trabalhar, meu filho, não viemos aqui. Então, todas as vezes que eu comecei a me meter em coisas mais difíceis, eu sempre levava meu pai meteu a mão, então eu vou meter a mão também. Porque apesar de ele ter morrido cedo, mas ele conseguiu desfrutar dos resultados, né? dos aprendizados dele, né? Da vida dele. Uhum. E acho que uma coisa também que a gente não pode nunca esquecer, por pior que esteja nessa situação,
sempre tem alguém que está 20 vezes pior do que a gente, e, por Iba a exemplo, decir. coisa, a gente não está no meio de uma guerra, sabe? Por pior que esteja o nosso dia, quebrou o carro. Tem gente que não tem nem nada, não tem nem teto, não tem água, não tem comida. Então, sabe, todos os dias de manhã, assim, a importância da gente agradecer. Todos os dias eu faço oração para Daikoku, né? Para a Divina Providência, no caso, né? É para Deus, né? Esse é o puxa vida, muito obrigada. Tem um teto sobre a cabeça, eu tenho dinheiro no banco, tenho um carro, eu consigo andar, eu consigo ver, enxergar, né? Eu consigo ainda tomar decisões por mim própria, né? Tenho água e comida, tenho acesso a médico. Quanta gente que não tem nada disso. A água e comida, que é o mais importante, muita gente não tem, né? Eu falei outro dia para o meu advogado, né, do Disability, ele falou assim, pois é, graças a Deus eu ainda consigo tomar decisões por mim própria. O meu advogado assim, isso é porque você não é casada. Porque faz anos que eu não tomo nenhuma decisão por mim própria. Então, a gente tem que agradecer, sabe? A importância da gratidão de todo dia, sabe? A gente tem o básico, sabe? Muito mais do que o básico. Tem gente que não tem nada. Então, a gente tem que sempre pensar, né? Sempre se lembrar que tem os sofrimentos 10, 20 mil vezes piores do que o nosso, né? Sem dúvida. Sí. Mais algum comentário, Ana María? Sí, bueno, que hablando un poco del tema, cuando me tocó enfrentar esta purificación, me di con la sorpresa que el médico me dijo, yo creo que sabes que lo tuyo es incurable y yo creo que solo tienes, no, y le dije, oh sí, ¿cuántos meses cree usted que tengo de vida? Yo calculo que no más de 5 meses, ¿no? Eso fue el 2021, ¿no? No, 2020, sorry. Y yo salí de ahí, la primera reacción, llorar, ¿no? Me dieron los 5 wishes para la hoja para hacer. Nunca hice, nunca, hasta el momento nunca hice. Ellos me dijeron que pensaban que, bueno, iba a morir pronto y así, iba a mis consultas, iba a las citas y en el camino siempre me decían, tú no luces como una persona que tiene todas las cosas que tú tienes, ¿no? Y yo le decía, ¿qué haces, no? Y yo le decía, es Dios, no soy yo, ¿no? Es Dios y Meshach Sama que son los que me dan la fuerza para seguir día a día y son los únicos que saben qué va a pasar en mi vida. Y en el camino de tantas idas y venidas al hospital, lo mismo que ustedes dijeron, me di cuenta de que habían tantos casos, muchos más, ¿cómo decir? Muchos más difíciles que los míos y gente sufriendo y gente sola, gente que de repente tenía dinero y no tenía nadie, ¿no? Yo tengo una familia, tengo gente que me da un support, que están conmigo, amigos que tanto en la iglesia como gente de fuera que siempre están allí, una palabra de aliento, Entonces, eso me enseña, ¿no? De a poco que ¿por qué yo me voy a victimizar y voy a pensar que lo mío es lo peor? Siempre, como dijo Ale, hay alguien que está pasando por una situación que es peor que la mía, ¿no? En muchos casos. Y me hice una amiga a la que ella no tenía esposo
y sus hijos la habían abandonado y ella vivía sola y a ella le dio una convulsión en su casa y fue porque Dios quiso y una vecina la ayudó. Y yo dije, Dios mío, a mí me han dado también convulsiones y tengo una hija, tengo otra hija, tengo mi esposo, que me pueden ayudar. Y hay gente aquí sufriendo y yo pensando siempre que es lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pasando es lo peor, en lugar de agradecer, ¿no? Y eso me dio una pauta para yo aumentar mi agradecimiento, ¿no? Porque me di cuenta de que yo era muy egoísta. Estaba pensando en mí, en que lo mío era lo peor y mentira. Hay gente que está pasando, como dice, no estamos en una guerra, no tengo que comer, tengo un techo, no tendré mucho, pero tengo el día de hoy y tengo que agradecer por eso. Gracias, Ana María. No, gracias a ustedes por escuchar. Cris, Flavinha, Theo. Tô na escuta aqui. Só tô Theo, na escuta. manda o seu endereço aí para a gente ir aí comer, né? Rapaz, tava bom, viu? Bom Tava demais, bom. viu? Só na dieta. Viu, Alexandre? Mas obrigado pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade de conversar sobre essas coisas. É bom conversar com uma pessoa inteligente como você. E também parabenizar pelo seu aniversário, né? Foi ontem. Que Deus te abençoe sempre. E é isso. Obrigado. Por enquanto, hoje estou só na timidez aqui. Sabe que eu sou muito tímido, né? Tá então, só estou na escuta. Perto de você, sou uma formiguinha. Teremos outras oportunidades aí. Amém, amém. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Aí, Flavinha, obrigado pela sua força aí. Deixa eu parar de gravar aqui, mas se não sai ou não, vou parar de gravar aqui. Tá. Bom, obrigado aí, boa noite a vocês. E aí a gente conversa offline. Se eu só tirar aqui a gravação, a gente se despede aqui. Opa, recording.